Eu sou o Joubert Turola, filho do Joubert Natal Turola, e a nossa, casado com a Juliana, pai da Catarina, e a minha profissão, como todos aqui sabem, eu sou advogado e exerço essa profissão, e eu acredito sim que um cristão, um autêntico cristão, um filho de Deus, ele pode sim, eu digo até deve, ser um advogado. Às vezes as pessoas acham que é incompatível a profissão de advogado com o ministério e com o cristianismo, mas isso não é correto. Respeito, não vou questionar nunca, mas a visão de Deus, a visão do reino de Deus, é uma visão que comporta sim a profissão do advogado, a profissão também tão questionável do médico. O cristão deve sim, por quê? Porque eu creio, e nós aqui também temos essa crença, nós acreditamos, que o cristão, ele deve estar em todas as camadas da sociedade, em todas as vertentes da sociedade, em todas as profissões, em todos os lugares. O cristão, ele pode ser sim um advogado, o cristão pode ser sim um médico, o cristão pode ser sim um político, o cristão pode ser sim um professor universitário, ele pode ser um pedagogo, um psicólogo, um médico psiquiatra. Isso não é incompatível com o cristianismo. O cristão pode sim ser um estilista, o cristão pode ser sim um digital influencer, como dizem, pode e deve, porque a luz do mundo, que somos nós que exercemos esse ministério, que somos embaixadores de Cristo, nós não podemos deixar de atuar nessas camadas da sociedade, nesses lugares. Nós devemos estar em todos os lugares. É claro que, não preciso nem dar exemplo aqui, algumas profissões sim, profissões ilícitas, o cristão não pode exercer, o cristão não pode ser traficante de droga, aí também não, estou dizendo, profissões lícitas, o cristão não pode ser médico, pode ser sim médico, porque Deus usa o médico, Deus usa a medicina, Deus usa os remédios. Então eu estou dizendo isso por quê? Porque eu creio nisso, e eu creio que o nosso ministério deve ser fincado totalmente na palavra de Deus. Tudo que nós devemos falar e devemos viver está no livro, que é a Bíblia Sagrada. Deus não deixou esse livro à toa, Ele deixou isso aqui para ser o nosso guia, para ser o nosso norte, para ser a nossa orientação, o nosso modo de vida até aqui. E nós devemos usar isso e devemos levar isso para todos os lugares. Devemos pregar a palavra em todos os lugares. Eu creio nisso e creio que o avivamento que está por vir na terra, já tivemos vários avivamentos, e já falamos aqui sobre isso. O avivamento que está se iniciando aqui no Brasil, é um avivamento que será um avivamento pela palavra. Nós teremos milagres e maravilhas, curas, libertações, mas será um avivamento unicamente fincado na palavra. Os avivalistas pregarão a palavra, e a palavra é que vai fazer, que vai trazer o milagre, o extraordinário de Deus. E é nisso que eu creio, e é por isso que eu falo para os irmãos, vamos ler, vamos meditar na palavra, vamos ter a palavra de Deus como nosso guia do dia a dia. Porque a Bíblia nos ensina tudo que nós precisamos saber, está ali. Qualquer dúvida que a gente tem, a resposta está ali. Basta a gente saber procurar e orar a Deus para ter isso. Então, eu creio nisso. Eu creio nessa universalidade. Eu acho que o cristão ele não pode ficar isolado do mundo, ele não deve ficar isolado do mundo. Ele deve ter uma vida normal em sociedade, deve ter uma vida, um comportamento normal de amizades, de frequentar os lugares, mas de ser o que nós realmente somos e devemos ser, que é embaixador de Cristo. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós devemos levar a palavra de Deus em todos os lugares. E eu creio nisso. Eu creio que Jesus, como ele exerceu o ministério na terra, ele liberta, ele salva, ele cura, ele continua fazendo essas obras, e ele vai continuar fazendo essas obras. Às vezes a gente questiona, mas na palavra de Deus ali fazia tantas coisas, e hoje a gente não vê acontecer aquilo. Nós vemos sim a palavra de Deus, os ministérios, os dons estão aí, e Deus assim exerce e faz milagres, faz o extraordinário de Deus sim. Eu creio nisso. Eu creio que
a primeira instituição criada por Deus antes da igreja é a família. E nós devemos sim defender, nós devemos lutar pela nossa família. Nós devemos levar essa bandeira à frente. A família é a primeira instituição criada por Deus. Nós temos Deus como nosso Senhor e Salvador, mas em primeiro lugar, depois de Deus, vem a família. E nós devemos exercer isso e levar isso. É por isso que nós lutamos e nós defendemos a instituição família. Nós não podemos deixar que nada lute contra as nossas famílias. Nós devemos ter essa bandeira. E nós devemos ter a bandeira de que Jesus voltará para nos buscar e que o reinar com Cristo é fazer a vontade de Deus, deixar as nossas vontades de lado. Porque a salvação, ela é eterna. A gente não perde a salvação. Uma vez salvos, eternamente salvos. O que pode implicar para o cristão que abandona a palavra de Deus é que ele não vai reinar com Cristo no reino milenar, não vai ali durante o milênio estar com Deus, com Jesus Cristo, reinando nessa terra. Amém? Essa é a minha visão. Repito, o cristão tem que estar em todos os lugares, o cristão tem que exercer a palavra de Deus, o cristão tem que levar adiante disso, e nós devemos orar e devemos meditar para buscar então esse avivamento que já se iniciou aqui no Brasil. Esse avivamento não se iniciou nos Estados Unidos, nem na Europa, em lugar nenhum. Esse avivamento começou e já está em andamento aqui no Brasil. Basta nós querermos ou não fazer parte desse avivamento, nós buscarmos isso. Amém? Então, nós estamos aqui à disposição. O meu ministério é pela palavra, o ministério da minha esposa é o louvor, a adoração. Ela é usada também para levar a palavra, a vontade de Deus, né?